Show. Deixa. Obrigada. Eu vou interromper aqui a minha. É, Bom, pessoal, obrigada aí pela presença de todos. A gente sabe que, né, os nossos turnos ou estão terminando ou estão começando, mas a verdade é que a atividade científica sempre é um prazer, mas normalmente é no nosso horário, né, de descanso. Então, agradeço imensamente a disponibilidade do Olivan, que eu já vou apresentar, e a presença de todos aqui em mais um fórum, né? Esse é o primeiro fórum que a gente faz aberto, né? Os outros três a gente fez para os docentes, preceptores e supervisores do IDOR e dos hospitais da rede. E aí antes de apresentar o Olivan, eu vou fazer um pequenino, como meu filho fala, preâmbulo. Eu, grávida, concorri a um edital para um curso de uma iniciativa do PROADI com o Hospital Oswaldo Cruz para capacitação, uma pós-graduação, né, Olivan? Era uma pós-graduação mesmo, 360 horas, de formação Especialização. de preceptores de residência médica. Foi ali que eu conheci o Olivan. Ele é um dos coordenadores do curso, né? E em todas as aulas ele que apresentava, ele coordenava as dinâmicas. Como eu estava falando agora, foi exatamente no ano que meu filho nasceu, então eu não consegui completar o curso, mas tudo que eu assisti assim me encantou profundamente. E aí eu venho literalmente cantando o Olivan para ele vir dar aula para gente, porque realmente não só as aulas que ele deu, como todo o curso, né, que ele organizou, realmente me chamaram bastante atenção. E, e é isso, assim, eu espero que a gente consiga trocar bastante. O doutor Olivan é mestre em saúde pública, doutor em ciência pela Unicamp e médico do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Olivan, seja muito bem-vindo. Esse é o Fórum das Residências, que é um ramo do nosso núcleo de formação docente do IDOR. O fórum tem, na verdade, atividades científicas para a formação de preceptores, né, ou pessoas que estão diretamente ligadas a treinamento em serviço, né, que a gente tem também outros, a gente tem cursos de fellow, a gente tem educação continuada, tudo isso caracterizando como treinamento de serviço. Então, a gente divulga o fórum amplamente para todos os docentes, preceptores e supervisores, e esse, pela primeira vez, na verdade, a gente disponibilizou a partir de agora a ideia de divulgar para que seja público mesmo. Obrigada aí pela sua presença. Ei, eu que agradeço o convite, Alessandra. Prazer, principalmente sabendo que foi alguém que foi uma ex-aluna do nosso curso. Olha, eu não fiz doce, não, na época eu não podia, mas aí indiquei a Márcia. Entrou uma Márcia Félix Santos, que eu não sei se é Márcia. Márcia, tá aí. Vou mandar um abraço para ela e para a Olivia. E, acho que ela me substituiu ali muito bem. Acho que terminou ficando muito bom. Melhor do que se eu tivesse vindo na época. Estava no meio do furacão. Mas agora deu certo, né? Agora vai. E aí a gente hoje consegue conversar aqui com todo mundo que está em formação e trabalha com formação. Hoje em dia está cada vez assim, mais sem fronteiras. Se é professor, se é formador, se é preceptor, né? Fellow, coach, né? Tem todo tipo de pessoas que são educadores, né? Tem alguém ali querendo aprender alguma coisa e aprendendo e ensinando nessa mistura. E a gente vai vivendo disso e com muito prazer. Hoje, eu já posso compartilhar que minha encomenda foi falar de métodos de ensino. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
E só para te contextualizar, Olivan, a gente faz Sim, uma pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa com os preceptores e supervisores, e os fóruns todos, na verdade, vêm respeitando os temas mais votados, né? Então, a gente fez 2 sobre boa, avaliação, fez um sobre TCC, e aí esse é métodos de ensino em serviço. boa. E é excelente que tenha sido eleito. Tá lá, quero agradecer já ao pessoal do Instituto, né, DOR, Pesquisa e Ensino, Rede DOR, pelo convite. Venho e virei às vezes que forem necessárias, já para falar de método de ensino em serviço. Para começar, eu trago aqui já um artigo tem 25 anos esse artigo, que é o AMI Guide, guia da Associação Europeia de Educação Médica, e ele fala, no número 20 desse guia, ele fala de o que é um bom professor, né? Características que a gente pode ter de um bom professor. Aliás, o papel do bom professor, que não é mais do que simplesmente alguém que dá palestra, um lecturer, né? Alguém que dá palestra. Por exemplo, ele é facilitador, é mentor, ele planeja o currículo. Isso aí acho que todo mundo faz um pouco mais, um pouco menos, né? On the job role model, né? Ele é modelo no trabalho, ele é modelo de ensino, ele é clínico, né? Um bom clínico. Acho que tem gente que tá nesse papel nesse momento, que atende com o estudante do lado, com o residente, né? A expertise de professor, a expertise de médico, a expertise, o contato com o estudante, né? E esse artigo já salvem aí. Talvez eu tenha fácil, eu vou mandando para a Alessandra. Depois a gente faz eu mando tudo pelo WhatsApp e a gente vai. E aí esse tripé é algo, quando a gente fala de ensino, eu sempre uso esse tripé aí para refletir, né, para pensar sobre de que estamos falando. A Alessandra disse que já foi falado sobre avaliação, né? Mas a gente pensa primeiro no objetivo, onde é que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Deixa eu colocar aqui. E senão eu falo muito. Onde eu quero chegar, né? Os objetivos de aprendizagem, por exemplo, que métodos eu vou usar para chegar, e a avaliação é para saber se eu cheguei, né? Então vamos lá, o objetivo de aprendizagem, eles guiam o ensino, né, onde eu quero chegar, o que o aprendiz deve saber fazer e deve saber ser, né? Dependendo se é cognitivo, se é habilidade ou se é comportamento. Os objetivos têm que ser específicos, pode ser uma coisa muito geral, tem que ser mensuráveis, eu atingir, né, para medir, saber se eu cheguei lá nesse objetivo. Né? É claro que tem que ser atingível, eu não posso exigir coisas que não são atingíveis, e tem que ser relevante. Às vezes a gente vê muito isso na faculdade, né? O professor quer que aprenda aquele tema lá do doutorado dele, é algo muito específico que não vai usar para a vida e não é relevante. Isso é levado em consideração. E aí esses objetivos podem ser cognitivos, né? Eu preciso aprender um conhecimento, podem ser psicomotores, podem ser afetivos que mexem no comportamento, né? Eu quero que mude esse comportamento. E ele facilita a avaliação. A avaliação vai ser baseada nesses objetivos aí. Se até os anos 1990 era basicamente conteúdo, né? Eu tenho que estudar isso, aquele conteúdo. Depois começou-se a falar de competência, né? Preciso ter uma competência de habilidade de comunicação, preciso ter uma competência de, de habilidades de realizar procedimentos, alguns procedimentos, né? E hoje a gente já fala de atividades profissionais confiabilizadoras, né?
Isso no objetivo de aprendizagem. Que atividades eu preciso ter para que aquele profissional seja confiável em relação a aquilo que ele está sendo treinado, né? Sei lá, o residente da ginecologia tem que saber colocar um DIU na nossa medicina de família, por exemplo. Eu sou médico de família, precisa colocar um DIU e essa é a atividade, inserir o DIU seria a atividade profissional confiabilizadora. O professor, o preceptor, confia nele colocar esse DIU, consegue até ali tomar um café, deixar ele colocando o DIU, será que ele é confiável quanto a isso? A sociedade confia nele, os pacientes vão confiar nessa pessoa. Então, são atividades que aí você consegue reunir várias competências, inclusive de comunicação, inclusive de habilidade, né? Então, se, sei lá, na medicina de família a gente tem 300 e tantas competências, acabou de sair agora uma proposta que são 14, 15 habilidades, 15 EPAs, né? Então, para aquelas 300 competências, a gente vai ter 15 EPAs, que são 15 atividades que a gente consegue, assim, ao final, um residente de medicina de família. A ginecologia também já tem a dela, as sociedades estão se organizando já pensando em EPAs. Então, isso é para dizer que eu falei de objetivos de aprendizagem, já dá um outro encontro também. A avaliação, vocês já viram, né, é o que guia o ensino para saber se o aluno chegou ali naquele objetivo que a gente tinha estipulado, né? Ela pode ser formativa, somativa, pode ser diagnóstica. Eu costumo dizer que a avaliação formativa é quando o cozinheiro prova a sopa. A avaliação somativa é quando o cliente prova a sopa, que aí já não tem mais jeito, né? Já está já é passou, não passou e está reprovado, não está reprovado, já é algo para nota, valendo nota. Formativa é para você ir melhorando, né, e treinando. E diagnóstico é quando alguma coisa específica eu preciso saber como é que ele está em relação àquele tema, aí eu faço uma avaliação diagnóstica, pode ser utilizada em algumas situações específicas. A avaliação precisa ser exatamente específica, o que, que eu quero avaliar, essa coisa de vamos aqui fazer um bate-papo, todo mundo diz alguma palavra no final todo mundo lê nota 10, isso aí não avalia nada, tem que ser muito específico, tem que ser mensurável também, assim como o objetivo de aprendizagem, né? Tem que conseguir medir, atingível, relevante, e tem que ser aplicável também, né? Tem que, inclusive no tempo, no dinheiro, né? Nos recursos, eu vou ter condições de aplicar isso para todos os alunos de uma vez por mês, parar tudo, então tem que ser muito bem pensada a avaliação para aquilo que eu me proponho para avaliar. Da mesma forma, ela pode ser cognitiva, psicomotora, atitudinal, que a gente mais conhece desde o tempo da escola, desde o tempo da universidade, são as avaliações cognitivas, são as mais comuns, principalmente teste, né? Teste escrito, mas também a gente pode ter a avaliação psicomotora, para ver a habilidade, a avaliação atitudinal, para ver o comportamento. As avaliações são guiadas pelos objetivos, né? Se eu tenho um objetivo tal, eu preciso ver se aquela avaliação cobre aquele objetivo, para saber se eu atingi ou não aquele objetivo. É muito simples. Não dá para a gente fazer vamos fazer por fazer, porque é legal fazer um MOSC, é diferente, né? Mas para isso eu preciso saber para qual objetivo de aprendizagem eu estou aplicando aquela avaliação. Aí tem aqueles parâmetros, né, de validade, fidedignidade, né? Também é importante ter um feedback construtivo para aquela avaliação. E exemplos, está lá, em testes escritos, mini clinical exam, né? Você assiste a consulta e dá a pontuação. O, o exame clínico estruturado é objetivo, bem objetivo, sei lá, intubar, fazer aquelas estações com intubação, com, com situações, né, que o estudante seja submetido, para fazer um exame de habilidade, bem objetivo. Tem long case também, quando é menos objetivo, 10 minutos de consulta, você consegue avaliar.
A avaliação 360 graus, que é comportamental, e chama 360 porque é a autoavaliação, a avaliação do preceptor, a avaliação dos pares, da equipe, né? Inclusive, às vezes entra até a avaliação do paciente. Por isso que é 360 graus, porque envolve todo mundo ali. E é mais um tipo de avaliação também ser aplicado. Portfólio, quando precisa de uma reflexão, portfólio reflexivo, né, sobre essa experiência, conta para a gente que você sentiu, o que você aprendeu, né, também faz parte do tipo de avaliação. Mas a aula é sobre métodos de ensino, né, é o como chegar. Falei onde chegar, falei se cheguei, será que eu cheguei? E agora é como chegar, né? Só que ensino em serviço é mais complicado ainda, mais desafio ainda, né? Com pessoas reais ali no dia a dia. Aqui é uma foto eu com duas alunas na, na época na unidade do Einstein, uma das unidades das UBS do Einstein, em São Paulo, no meio da pandemia de Covid. Então, olha só a situação que você tem que estar ensinando o estudante, né? Todo mundo junto ali, é, paramentado, e faltou a palavra, paramentado e tem que escovar, tem que fazer tudo, e todo mundo sofrendo junto ali para aprender junto, né? E faz parte da vida real, em serviço. E esse é um grande desafio. A gente, às vezes, está muito apegado ali com a sala de aula, né, com o laboratório, com in vitro, né, mas quando vai para o vivo, né, em vivo, é outra pegada, né? Tem mais coisa para a gente acrescentar aí. Ok. Experiências de métodos de ensino e serviço. Temos. Será que eu consigo interagir? Será? Consegue? Alguém? Foi. Voltei. Estou aqui. Ficou mudo, Olivan, acho que a gente não te ouviu. Ouvindo? E agora? Não? Vocês estão ouvindo? Estamos ali. Ah, então fui eu que não ouvi. E Oi, agora? alguém disse que tá, do Márcio que tá picotando. Tá me ouvindo? Ok. Tá Estamos. tranquilo? Estamos. Exemplos de métodos de ensino que a gente possa usar aí no dia a dia. Alguém já fez algum desse? É, preceptor em 1 minuto. Boa. Você teria um minuto. Dizem que quando você faz uma pergunta, você tem que dar 12 segundos para os alunos responderem. Então, tem 12 segundos. Você pensa que não, mas é muito tempo. 12 segundos. E acho que no online deve ser até mais. No online você deve dar 22 segundos para alguém responder. Às vezes o microfone está. Vai, gente, nem precisa nem ligar a câmera, não. Só liga o microfone. Falei um exemplo aí de algum método de ensino que você pode usar no dia a dia. Eu parei de compartilhar, Natália. Eu voltei para cá. Deixa eu ver o chat aqui. Vai que tem alguém respondendo. Pode ser no Alguém está chat também. respondendo no chat, se não quiser abrir Vamos dar uma colher o. de chá. Isso. Algum método de ensino estruturado, né, que o Olivan está perguntando. Não, Sim. né? O pessoal tá tímido, Olivan. Pode ser desestruturado também. Pode ser. Tá valendo tudo aqui. Tá? Deixa eu ver. Nesse momento, 35 participantes aqui. E aí, pessoal, ninguém quer falar nada? Vou Tão voltar para tímidos, minha aula. Olivan.
Vou voltar para minha aula tradicional. Realmente, hoje em dia, opa, iniciar, parei, né? Ah, o Bernardo respondeu, instrução programada. Tipo as orientações, né? É, É, PBL também. boa, PBL. É um método. PBL é um método. Mas se for A aparecendo, aí Anne vai me falou, dizendo. eu não sei, estou aqui como aprendiz de feiticeira. Só sei que nada sei. Tá bom, vamos lá. Uma das coisas que a gente dividiu, isso foi uma ideia que a gente teve lá no Oswaldo Cruz. Eu nunca vi na literatura falando disso. Foi só por questão didática mesmo. A gente dividiu em métodos oportunísticos e métodos programáveis. Sendo que oportunísticos, assim, são espontâneos, eu não consigo programar. Tem 15 pacientes para atender, eu vou atender os 15 com estudante, com residente, né? Eu vou fazer um procedimento e vamos lá, e na UTI, na enfermaria, são métodos oportunísticos, né? E os métodos programáveis eu consigo me organizar, sei lá, dia 22 a gente vai fazer uma atividade assim, assim, assim. E precisa de recurso, precisa de um local, um ambiente, uma sala, quem vai, né, os responsáveis. Então, a gente vai dividir nesses dois tipos aí os métodos de ensino, né, assim, de forma didática. Para começar, métodos oportunísticos, aqui apresentação e discussão de casos, né, e aí o que a Alessandra falou do One Minute Preceptor, né, preceptor um minuto, entraria num desses tipos aqui, apresentação e discussão de casos. Uma observação direta da consulta, o preceptor observando o estudante, o residente, né? Eu estou falando de estudante residente porque eu não sei se tem mais gente com graduação, mais gente com residência, A gente tem pós-graduação. dos dois. A gente tem Tem das dos duas dois. A coisas. gente tem estágio Vou, acadêmico e isso, e residência também. vou continuar falando das duas coisas. Ensino à beira-leito, né? Isso aí todo mundo já conhece, tradicional. E ensino de procedimentos. Assim. Então, eu trouxe esses 4 exemplos, pode ser que tenha mais exemplos. E isso tá nesse livro do Oswaldo Cruz, do PROAD, com o Ministério da Saúde, da versão, acho que é 2024 esse livro, porque o curso foi do 21 ao 23. A gente lançou no 24, no ano passado. Eu mando também o link para a Alessandra, que é de graça, né, acessível PDF, não existe ele em físico, só tem em PDF. Aí eu mando o livro para vocês também. E a gente escreveu para cada um desses. Tem até questões, tem questões abertas e questões reflexivas. Ficou bom o livro. Aqui são as minhas viagens aí do doutorado. Fiquei estudando sobre essa passagem de caso, né, de residente. E aí pensei nesse modelo teórico aí, é tudo teoria, né? Assim, bem teórico, didático, assim, né? Na prática, às vezes é diferente. Está lá, elabora, a pessoa elabora um discurso lá fora, sentada, esperando a sua consulta, né? Elabora um discurso e, quando convidada, ela fala esse discurso para o residente, que elabora outro discurso e, na passagem, no caso, para o preceptor, para a preceptora, ele já fala com a linguagem diferente, né? Uma linguagem mais técnica, um léxico, a gente costuma chamar de léxico, que é uma linguagem específica não é um jargão, né? É uma linguagem específica de uma classe, de uma categoria. E aí, no caso, o residente passa o caso do preceptor. O preceptor, coitado, ele tem duas tarefas: uma elaboração clínica e uma elaboração pedagógica. A clínica, para saber se é plausível essa a ideia
clínica, né? Se diagnóstico, tratamento, se a dose está correta, se o exame está correto, e a elaboração pedagógica, como é que ele foi, como se comportou o residente, o estudante, aí dá feedback, da próxima vez, se faz isso, faz aquilo. Aí o residente vai lá e faz uma negociação traduzida para a pessoa, depois de ter passado o caso para o preceptor. A direita é o mundo da teoria, a esquerda o mundo da experiência. E aí está lá um monte de coisa que dá para fazer com discussão de caso, né, que é o principal, assim, pelo menos na vida ambulatorial nossa, e também de enfermaria. Discussão de caso é um dos que mais a gente utiliza. One Minute Preceptor, numa simulação de consulta, eu posso simular, eu posso filmar a discussão do caso, já fiz isso, né, de filmar e ver como a passagem do caso. Tem uma parte cognitiva, tem um pessoal usando hoje em dia teste de concordância de script. Você dá uma vinheta ali, caso clínico rápido, assim, poucas linhas. Depois, assim, se você pensou em pneumonia e apareceu tal coisa, isso aproxima ou afasta da pneumonia, do diagnóstico inicial. Aí você vai marcando lá e tal. É uma maneira de fazer um teste para testar raciocínio clínico. Vinheta clínica, né? Às vezes eu faço isso com os estudantes aqui. Me resume, Dona Maria, em um parágrafo. E aí, às vezes, da tela azul, né? Não dá nada. Assim. Um parágrafo, você passou 1 hora e meia conversando com a Dona Maria e não consegue resumir em um parágrafo, que é essa vinheta clínica. E o SNAPS, né? O SNAPS a gente vai usar agora no curso da UnaSUS. O SNAPS, que é um acróstico, né? Você junta o S de sumariza, vou traduzir para o português, assim, sumariza teu caso, o N de numera o diferencial, o A de analisa porque isso não é aquilo, o P de pergunta alguma dúvida para o preceptor, o outro P de plano, né? Plano que a gente vai fazer para essa pessoa, e o último S seleciona um tema para estudar. Isso é o SNAPS. E aqui sou eu apresentando um artigo, na época eu estava no Rio, apresentando um artigo em Barcelona, no congresso da AMI. Levei lá um banner para apresentar sobre os SNAPs, que eu já aplicava os SNAPs lá com os residentes do Rio de Janeiro. Aqui, preceptor em minuto, né, essa é outra, junto com os SNAPs, eles são os mais famosos aí de discussão de caso, né? As estratégias mais famosas, sendo que o preceptor minuto depende mais do preceptor e o SNAPS depende mais do estudante. O estudante deve ser treinado para apresentar o caso no SNAPS. E o preceptor não. Assim, então, as 5 microhabilidades, né? A primeira, estabeleça um compromisso. Assim, e aí, o que está acontecendo aí? Fala do teu caso, estabelece um compromisso. Investiga as evidências para o diagnóstico. Por que você pensou nisso? Então, você está pensando na pneumonia, por que você pensou em pneumonia? E aí ele vai tentar dizer por quê, o que ele tem de evidências, né, de provas. 3, oferece um feedback positivo. Só, muito bom que você fez isso, que examinou, que foi lá. Né? 4, ensina princípios clínicos gerais. Geralmente, em caso de pneumonia, numa idosa, num idoso, acontece isso, tá? Você ensina princípios clínicos gerais. E 5, corrige erros. Né? Da próxima vez, você poderia fazer assim, assim, assim. E isso é o preceptor minuto. Também muito bom de ser aplicado no dia a dia. A primeira vez que eu ouvi falar foi o Yves Talbot, professor do Canadá. Tem esse livrinho muito bom, já vou fazer a propaganda aqui. A Medical Teaching in Ambulatory Care. Tem em português, aí acho que só encontra na estante virtual. Só. Ensino médico no atendimento ambulatorial. Yves Talbot e Warren Rubinstein. Estou aqui na minha salinha, é bom que você já vai pegando os livros aqui. E aí ele fala do One Minute Preceptor como uma das estratégias, né, que a gente pode usar. Que é para a discussão de caso para aprender raciocínio clínico, para avaliar, né, para ensinar e avaliar raciocínio clínico.
E aí, no processo diagnóstico, a gente começa com a coleta de dados, né? Em toda situação, você vai lá e conversa, coleta de dados, ou na enfermaria, ou no ambulatório. Depois você meio que delimita aquele problema, uma monoartrite aguda no joelho direito, em um homem. Você delimita o problema. E aí, baseado nisso, monoartrite aguda, você vai pensar em elaborar e revisar as hipóteses diagnósticas. Que hipóteses podem ser para aquela monoartrite aguda? Pode ser um gonococo, gota, artrite séptica. Aí você elabora hipóteses. E aí, baseado nisso, você ativa seus scripts mentais sobre o que eu sei de gota, por exemplo. Né? O que eu sei de gota. E aí, baseado nesses scripts mentais, a gente toma a decisão. Eu vou fazer uma punção do joelho, vou pedir um raio-x, uma ressonância, vou encaminhar para o ortopedista, eu vou fazer antibiótico urgente. Né? Então, esse processo diagnóstico, esse caminho, desde a coleta dos dados, a interpretação dos dados, até chegar na tomada de decisão, é um processo diagnóstico, é estudar o raciocínio clínico. E discutir o caso significa que você consegue mostrar onde está o problema. Às vezes o estudante não coletou direito os dados, nem conversou, mal examinou, não coletou os dados de forma correta, né? Às vezes ele até coletou os dados, ficou lá 1 hora e meia, conversou muito, examinou, tá? Mas aí ele não consegue delimitar quais são os problemas daquela pessoa. Às vezes ele consegue delimitar o residente, sei lá, o problema, mas não consegue elaborar hipótese nenhuma, dá o branco, né? Não sai nada de hipótese para aquela monoartrite aguda. Às vezes ele consegue dizer, puxa, pode ser gota, mas não estudou nada sobre gota, né? Pode ser artrite séptica, mas não consegue dizer nada, não tem script mental, na prateleira mental ele não consegue dizer nada para artrite séptica. E aí ele, às vezes, até sabe alguma coisa, mas não consegue tomar a decisão. E o que eu faço? Vou chamar o SAMU? O que eu é câncer? Vou caminhar? Essa tomada de decisão também precisa ter também é treinável e também dá para ser avaliado nessa discussão de caso. Então, para cada etapa, isso aqui acontece tudo muito rápido, né? Essa divisão é didática. E aí essa aqui é só uma questão de melhorar a pesquisa, o aprendizado e tudo mais. Essa professora Marie-Claude Aldetat, francesa, aliás, é canadense, ela publicou na Medical Teacher exatamente isso, assim, se o problema está o problema do seu estudante, do seu residente, está na representação do problema. O que eu devo fazer, né? Quais são as principais dificuldades, se a questão está na geração da hipótese, se a questão está no refinamento da hipótese, o teste da hipótese, a interpretação dos dados, se a questão está no diagnóstico final, né? E aí você consegue, são, são duas partes aqui, a parte um, né? A supervisão do raciocínio clínico, e o diagnóstico, e tem a parte 2 do tratamento, né, a remediação. O que eu posso fazer na questão da representação do problema? Posso ir lá examinar junto? Eu posso explorar a reflexão? Você tem certeza que você está pensando nisso e tal? Por que você pensou nisso? Então, esse artigo é bom para isso, na Medical Picture, explicando o que fazer para raciocínio clínico, em que etapa a gente consegue identificar o problema do nosso estudante, do nosso residente. Aqui, o GT de docência, né, no Rio de Janeiro, a gente discutindo exatamente sobre como passar um caso, né? O pessoal criou lá o Multiplica, que era um material exatamente para treinar os preceptores, né, com residência. Eu acho que ainda tem muita coisa do Multiplica ainda online. E aí, um dos casos do Multiplica foi esse vamos discutir um caso, né? Como passar um caso. Aí o pessoal até criou o decálogo da discussão de caso do médico de família. O decálogo é 10 passos para discutir um caso. Isso foi uma construção coletiva, a gente sempre fazendo reunião para chegar
nesses 10 passos aí. E aqui o pessoal de São Paulo, os preceptores da residência do Einstein, a gente discutindo também sobre os 10 passos aí, né? Eu sei que ao final de tudo isso, a gente fez um artigo, eu com a professora Helena Amaral da Unicamp, por acaso a minha orientadora do doutorado, e a gente mandou para a Medical Teacher. Claro que a Medical Teacher tem mais o que fazer, já recusou nosso artigo, mas ficou bom, ficou bonzinho assim. 12 tips, né, que ele tem essa seção, 12 dicas para apresentação e discussão de caso clínico do paciente ambulatorial, né, outpatient, paciente ambulatorial, cenário ambulatorial. E aqui são as nossas 12 dicas. A primeira dica é assim, deixe as expectativas claras. O que é que você quer do estudante quando vai para ele passar o caso? Às vezes o que é relevante para ele não é relevante para você. Tem preceptor que fica meio impaciente quando fala coisas que não são relevantes, ele fica, né? Eu fico impaciente com, por exemplo, com o pessoal que falar da diário alimentar, o que a pessoa come de manhã, de tarde, de noite e tal. Eu fico, pode ser um defeito meu, eu tenho que avançar quanto a isso, mas eu fico meio incomodado. Assim, né? Então, as expectativas ficarem claras. O endócrino adora isso. Né? Quantas colheres de arroz? Que expectativas você tem na sua passagem de caso? Dois, contribua com o contexto. Né? Os alunos, eles são. Como é que tem uma palavrinha para isso? Eu esqueci, alguma coisa seeker, é buscador de rule seekers, caçador de regras. Eles caçam regras. O que que tem de comum, né? Que é comum nessas regras aí? E eles ficam perguntando sobre isso. Eles ficam tentando encontrar isso. Já o preceptor, o médico mais experiente, ele vê o contexto, ele vê o jeitão, assim, ele já conhece aquela senhora, aquele paciente, aquele senhor, ele contribui com o contexto mais do que a coisa clínica ali, o checklist da reumatologia. Então, contribua com o contexto. Caracterize sinais e sintomas, né? Não adianta só dizer que tem febre, tem que dizer que é uma febre vespertina, né? Que febre é essa? Não adianta dizer que é uma dor torácica ventilatório dependente, né? Caracteriza sinais e sintomas, que é uma coisa boa nessa. E aqui, para a contribuição do contexto, tem esse artigo de 2001 falando exatamente dessa ênfase na clínica e o professor tem a ênfase no contexto. Visite o paciente, vá junto com ele lá, né? Essa coisa de só discutir lá dentro e lá fora está o paciente só com o estudante é muito ruim. Né? É bom você ir visitar o paciente. Às vezes você se decepciona, você jura que é uma coisa, quando chega lá tem outra. Então, visite o paciente. Na residência do Rio, era uma das coisas que mais se discutia, a coordenação, batendo nessa tecla de ir lá visitar o paciente. Valorize o exame físico. Já examinou? O que você examinou? O que você achou? O exame físico não é só medir a pressão, valorize o exame físico, vá lá junto, examina junto, faz as manobras, vê o que tem de evidência das manobras, a likelihood de cada manobra. Delimitar e sumarizar é bom sempre. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que alguém assim, 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 tal, você delimitar e sumarizar, isso é importante. Aqui é Abraham Verghese, um artigo de 2005, ele entrevistou acho que 250 médicos, médicas, e identificou que 63% dos erros diagnósticos tinham a ver com a falta do exame físico. A maioria dos erros diagnósticos é porque a pessoa não examinava. Isso é importante. 7. Reflexão sobre a prática, a hipótese diagnóstica. Se você tem certeza que você pensou, isso faz sentido? Só em sugerir que a pessoa reflita, isso já melhora a prática diagnóstica. 8, fale menos e pergunte mais. Ao invés de você ficar dando aula, um show, como eram os nossos professores ali na beira do leito, né? Fale menos e pergunte mais. Por que você pensou nisso? Que remédio você usaria aqui? Que exame você pediria? Né? 9, condutas escritas. Isso é sempre bom você deixar, olha, vamos fazer assim. Solicita exame tal,
vou aumentar o medicamento e tal. Se deixar isso por escrito, facilita para o estudante, para evitar erro, tudo pela segurança do paciente, né? Aqui, um artigo de 2019, falando uma meta-análise com 17 estudos sobre o impacto significativo da reflexão sobre a hipótese inicial na acurácia diagnóstica, né? Só em refletir, tanto de forma espontânea quanto de forma induzida, sobre a hipótese inicial, melhora a acurácia diagnóstica. 10, registro clínico. Dá uma olhada no registro, que ele escreveu no prontuário, isso é importante. 11, que tema vai estudar, qual é o tema que vão dar uma lida. Vai ler sobre a adesão ao tratamento, vai ler sobre diabetes tipo 2, vai ler sobre, né, o uso desse medicamento na infância. E o 12 é discussão remota. Da pandemia para cá, não tem mais como a gente evitar isso, precisa aprender a fazer discussão de casos remota, exame físico remoto, tudo remoto, já tem muita coisa escrita sobre isso, né? Inclusive, esse aqui de 2013, 12 dicas para o treinamento de supervisão remota de residentes. Aqui é a nossa discussão de caso que eu faço aqui no nosso quadro, nosso ambulatório, nosso humilde ambulatório aqui na Unifesp. Está lá, eu faço baseado em problemas, né? Paciente tem hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial. Aí eu mudo as cores, o medicamento é azul, a conduta é vermelha, então solicita INR, examinar o ombro, retiro de goxina, né? Estou chamando de discussão de caso visual. Visual, se eu for publicar, eu vou colocar em inglês Visual Case Discussion. Isso dá mais peso quando você fala em inglês, né? Tomara. E aqui o estudante fazendo, né, da parte dele, você vê que é muito mais dados, o estudante coleta muito mais dados, mas o preceptor com menos dados, ele consegue chegar num diagnóstico mais acurado, né? Mas está lá, vale o esforço e tal, de como... aqui é sobre aqueles qualificadores que eu falei, né? Dor torácica, crepitação. Então, se eu digo que a dor torácica é pleurítica, crepitação póstero superior, perda de peso involuntária, febre vespertina, tosse persistente, derrame pleural unilateral, vai falando, eu estou pensando aqui na tuberculose, né? Eu já estou pensando aqui no que, à medida que você vai dizendo a característica de cada sintoma ou de cada sinal, eu vou pensando naquele diagnóstico. Isso são qualificadores semânticos abstratos, são sempre em par, sei lá, se unilateral é o contrário de bilateral. Tosse persistente é o contrário de tosse intermitente. Né? Perda de peso involuntária, diferente de perda de peso voluntária. E aí qualifica o sinal e o sintoma e ajuda, melhora, já tem trabalho que mostra que melhora a, essa rede semântica que você vai criando, melhora a acurácia diagnóstica. Ok, falei de discussão de consulta, falei de discussão de caso, agora vamos falar de observação de consulta, né? E aí, isso aqui é uma figura que a gente fez tá no Tratado de Medicina de Família, o capítulo lá de ensino da graduação é meu, do Tiago Trindade e do Marcelo Gonçalves. O Trindade está lá em Natal e o Marcelo Gonçalves em Porto Alegre, e eu, na época, estava aqui em São Paulo. Os três escreveram esse capítulo, e uma das coisas que tem lá é essa distribuição, essa proposta de dinâmica no atendimento entre o paciente, estudante e o professor, né? Quando o professor atende, que é essa primeira aqui, quando o professor atende junto com o paciente, e o estudante fica só observando, é um dos modelos. A gente chama de sombra, o estudante fica ali de sombra, observando o professor atender junto com o paciente. Esse segundo é o paciente, o professor e o estudante, todo mundo junto, fazendo pergunta, chama de three-way, né? Uma consulta compartilhada, né? Os dois podem fazer perguntas, o paciente e o professor, preenche papel e solicita exame, então todo mundo trabalha ali junto. Geralmente, quando já está bem mais confiante, né, e confiável o estudante, a gente consegue fazer isso. Já. No final do estágio, a gente já consegue fazer isso. No começo do estágio, ele deixa ele observando ali
como sombra, né? E tem a sombra invertida, que é o professor observando e o estudante atendendo o paciente, né? Isso aí é uma sombra invertida, ele fica ali vendo, observando a consulta, como é, por exemplo, no caso do Miniciex. Então, são três propostas aqui de dinâmica no atendimento, pelo menos no atendimento ambulatorial, para se observar a consulta. Também observar a consulta é um momento de observar o exame físico do estudante também, né? 12 tips, aqui eu falei do meu 12 tips, mas tem aqui o 12 tips de como ensinar o exame físico excelente, né? Do professor Subramanian, de Boston. Aí também eu posso mandar esse artigo para vocês, eu acho que eu tenho fácil ele também. 12 tips para o exame físico excelente. Aqui nossos alunos, um examinando o outro, faz parte do... Aqui dois artigos sobre exame físico à distância, né? Telemedicina, já tem gente escrevendo sobre a parte cardiológica, consulta televascular, telecardiologia. Aqui é a propaganda do Title, o pessoal usou muito na época da pandemia, né? Sei lá, pelo menos o privado, né? Usava. Você mandava um motoboy deixar na casa da pessoa e a, a, para examinar a criança. Você conseguia ver o ouvido, garganta, conseguia ver tudo aí. E isso era possibilitava que você fizesse a sua distância, né? Eu conseguia fazer a ausculta cardíaca, ausculta, consegue ainda, né? Dá para fazer. Ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, ver saturação, ver, tem câmera, né? Isso ajuda também. Ok, ensino à beira-leito, isso aqui é o mais tradicional, mais clássico. Talvez eu sou suspeito, né? Porque a gente não trabalha em hospital, a gente não trabalha como médico de família. Já trabalhei, mas a gente trabalha em hospital e acaba ficando algo como se fosse antigo, mas ainda hoje existe a discussão à beira-leito, né? Round, que os americanos chamam, né? E aí tem dois aspectos aqui. Um que assim a gente está trocando hoje em dia, já vi várias críticas sobre isso. E antes o professor discutia com os alunos do lado, né? Isso tá acabando, assim, tá cada vez menos. Primeiro porque os meninos estão lá fazendo questão de prova de residência, estão deixando de fazer a discussão. Você vê cada vez menos gente querendo ouvir o que o professor tem para dizer ali na beira do leito. Segundo, pela questão ética, né? Você já viu cada situação de falar coisas indevidas na frente do paciente, né? Então você vai lá, uma coisa muito pontual, você vê uma situação, vê um sinal, vê um exame, e depois vai para uma salinha com os alunos e faz a discussão lá, né? Essa questão ética também é muito importante de ser levada em conta, né? A gente fala no livrinho aqui até uma sistematização é, de, de se apresentar para o paciente, residente, conhecer o caso previamente, né, definir os dados, a coleta de dados, conversar antes, tentar fazer uma visita mais objetiva, uma visita focada em tirar algumas dúvidas pontuais ali, que você possa interagir com o paciente. Geralmente, assim, às vezes que eu vi o paciente parece mais agradecido do que incomodado, quando tem, sei lá, muito doutor discutindo o caso dele, mas que não é garantia. Isso aí também tem a questão bioética e realmente a tendência hoje em dia é fazer o mais objetivo possível a discussão à beira-leito, o round, do que a gente fazia há 50 anos atrás. Ensino de procedimentos também tem lá suas características, também sempre nesse caminho da confiabilidade do residente, do estudante, né? Ele vai saindo do ponto de só observar, vai auxiliar, vai até chegar a fazer e ensinar, né? Esse caminho aí entre a ignorância inconsciente até chegar
no conhecimento consciente, né? O conhecimento inconsciente chegar a fazer sem precisar pensar. Mas o ensino de procedimentos também é algo a ser explorado. Hoje em dia tem pouca coisa escrita. Se tiver algum cirurgião aí me ouvindo, pessoal da cirurgia, das pequenas cirurgias, tem pouca coisa escrita sobre isso, e pesquisa também, né? É algo a ser explorado, de como fazer, tanto a simulação parece que até tem mais coisa do que mesmo no real. No real tem pouca coisa escrita. Ok? Vamos agora para os métodos programáveis. Aquele que a gente consegue marcar para tal dia e, e se organizar para isso, né? Por exemplo, o mais comum de todos, todos nós participamos, a sessão clínica, a dramatização, uma consulta simulada, um simulado, uma videogravação, uma aula teórica, né? O clássico, aula teórica, que os americanos chamam de lecture, as oficinas, né? Oficina de habilidade. Diz que uma vez o Suassuna, o pessoal chamou o Suassuna para um workshop de alguma coisa. Aí ele chegou na só ou ele ou eu. E não deixou chamar de workshop, tinha que ser de chamar de oficina, de alguma outra coisa. Mas um workshop é mais ou menos isso, oficina, né? De treinamento, algo mais psicomotor, né? E a auditoria de prontuário também é um exemplo de método programável. Então vamos lá, sessão clínica. Isso a gente pode fazer assim, escolhe um caso ou escolhe um tema, apresenta um caso sempre às quintas-feiras, de 1 hora, de 11 a meio-dia, consegue reunir a equipe toda. Isso aqui a gente conseguia fazer nas unidades do Einstein, com residentes e com estudante, com toda a equipe, pelo menos os médicos a gente conseguia reunir uma vez por semana, às sextas-feiras, e sempre muito bom. O profissional fica se sentindo valorizado, né? E consegue acrescentar muita coisa, troca ideia. Ah, geralmente eu faço assim, geralmente, né? Sempre muito bom a gente conseguir ter um espaço protegido, né, para conseguir ter discussões clínico-pedagógicas. Palestra, não uma aula. Isso aqui foi uma palestra em Floripa. Eu fui lá falar de raciocínio clínico do médico de família. Foi uma palestra para os residentes de medicina de família, em Floripa. Sempre que me convidam, eu vou por aí. Isso é importante também, né? Até para o próprio professor. A gente aprende muito com o convívio com os alunos. Aqui uma oficina, exemplo de oficina. Tem uma aula que é a aula da maleta. Eu vou lá e abro a minha maleta e vou tirando as coisas de dentro, mostrando o que que tem na maleta do médico de família, que isso é resolutividade, né? Que eu consigo, levando as coisas na maleta, eu consigo fazer alguns procedimentos, consigo ter medicamento, consigo ter, né, fazer algum diagnóstico. Então, os alunos gostam muito, aqui é com os residentes, mas os alunos também gostam. Eu fiz uns 15 dias atrás, eu fiz para os ligantes, assim, gente até do primeiro ano, eles gostam muito da oficina da maleta. Mas tem outras coisas mais de procedimento, de sutura, de agulhamento seco. Oficina dá para fazer, né, sempre que você precisa de algo mais prático, algo mais psicomotor, né? Aqui é a famosa aula da maleta. Videogravação, né, é sempre bom você se ver, né, atendendo, principalmente para habilidade de comunicação, mas também dá para pensar em raciocínio clínico, avaliação de comportamento, né, videogravação é muito bom. A gente fez agora um ano na especialização da UNASUS, com 20 mil médicos de família fazendo videogravação de consulta e apresentando suas videogravações. Isso é muito interessante. Olivan, E, é, oi, e posso fazer uma pergunta? pode, Da- pode.
da videogravação, você pede autorização para o paciente e aí você Sim, filma o residente, enfim, né, fazendo a consulta, a interlocução. E aí depois o preceptor assiste com o residente, é isso? exato, Fazendo as suas. assiste com residente, às vezes dá para assistir em grupo, né, se for um PBI, aí tem as regras do grupo, quando interromper, o primeiro que fala é quem gravou, e aí o que, que você achou dessa... Alguém pede para interromper, aí aquele que, que gravou fala primeiro, né, essa parte aqui eu estava pensando assim, 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 aí depois a pessoa fala das suas impressões, sem julgamento, sem julgar a parte, no caso da habilidade de comunicação, sem julgar a parte clínica, se concorda com o diagnóstico, com o tratamento ou não, precisa disso, é só a parte mesmo da comunicação. é, e aí realmente tem termo de consentimento do paciente, termo de consentimento do estudante que deixou gravar. Isso é Ah, então é importante. focado nas habilidades de comunicação, na verdade, né? O caso da videogravação. Geralmente sim, mas dá para usar também, por exemplo, para raciocínio clínico. Dá para usar. Mas geralmente você usa para habilidade de comunicação. Raciocínio clínico a discussão de caso é melhor, mas se for preciso a gente usa também. Aqui, eu acho que para terminar, auditoria de prontuário, né? Como ele escreveu. No nosso caso aqui, a gente preza muito pelo SWOP, né? Que é o subjetivo, objetivo, avaliação e o plano, né? Tem swap de tudo, ortopedia, oftalmologia, mas a medicina de família usa e, e meio que cobra dos residentes, né, que use swap. Mas assim, se a pessoa se registrou tudo que tinha daquela consulta, como é que está registrado, até mesmo a letra, se for um prontuário eletrônico, né, o que, que tem de registrado ali naquele prontuário eletrônico, isso é importante também, faz parte do método de ensino programável. Ok, aqui é só uma propaganda do nosso ambulatório, nosso humilde ambulatório aqui, o Ambulatório de Medicina Geral e Familiar aqui na Unifesp, inaugurado em 1984, em 40 anos esse ambulatório, é uma oportunidade de pensar como generalista ali, discutir caso, os alunos fazendo o seu quadro também ali, tentando fazer uma discussão visual, consulta, e a gente tem esse Instagram aí. Quem quiser acompanhar as coisas do ambulatório com os alunos, lá no Instagram. Aqui é o meu Uhum. e-mail, para dúvidas, perguntas, questionamentos e o Instagram do nosso ambulatório. Ah, Ok, obrigada, Olivan. Perguntas, pessoal? 20 horas, ó. Consegui fazer em uma hora Você aqui. foi aí britânico, né? É, Bom, quero ver se alguém tem uma pergunta antes, porque eu tenho, na verdade, mais um comentário do que uma pergunta, muito na experiência que eu tive no curso, né? Porque a verdade é que quando a pessoa gosta, né, de ensinar, gosta de estar junto com o aluno, né? Naturalmente, você já tem algumas dessas habilidades e competências, e até um pouquinho do script que você mostrou em vários métodos. Mas é uma loucura que, quando eu fiz o curso, e aí você acha que isso basta, né? Esse é meu ponto, né? Você acha que isso basta. E aí, quando você eh, começa de fato a estudar, né? Porque a gente fala, ok, discussão beira-leito, eu faço discussão beira-leito, mas aí você estuda as técnicas, One Minute Preceptor, SNAPs, as técnicas de avaliação, você vê todas as lacunas que existem no seu método de ensino beira-leito. E, mesmo assim, as oportunidades de melhoria, né? Então, eu vi muito isso. Você mostrou vários que eu aprendi no curso, inclusive, e que me ajudaram nisso, assim, né? E eu vejo que hoje em dia eu consigo, com muito mais estrutura e de uma maneira mais rápida, sim, conseguir terminar um caso clínico. Eu vou abrir porque eu acho que Rosa. Não sei se você tem algum comentário para falar sobre isso, mas eu vou abrir para a Rosa também depois que ela levantou a mão.
Eu Nesse ponto, falar, os oi, gringos são muito bons, né, para estruturar a ciência é mais ou menos para isso, né? Você pega uma coisa que a gente já faz ali no intuitivo, né? E aí coloca uma organização, e eles são bons para isso, assim, né? Às vezes mais do que eu digo que eu sou meio indisciplinado para aplicar exatamente o Snap, para aplicar exatamente o One Minute Precept, mas a gente vai no rumo, assim, siga regras gerais, elogie o que foi de bom, corrija os erros. Aí você vai no rumo, eu não faço exatamente como tá lá, mas a gente vai no, e assim melhora a nossa prática, né? Vamos Eu para acho que as Rosa tinha uma mais perguntas. pergunta. Rosa, Rosa, oi, Olivan. Tá me ouvindo que oi. eu tô com esse fone de ouvido? Tudo bem? Sim, Ah, adorei sua palestra, adorei que você apresentou, obrigado. mas eu sou da velha guarda, né? Então eu sou uma pessoa do round à beira-leito, né? Não chega a ser aquela foto da década de 50, mas eu sou da Pois mas década de ela é, foi 50. minha preceptora, Olivan. Mas é uma pergunta, então assim, eu acho que aprender essas metodologias, né? Eu fiz também um curso na USP, falando do preceptor em um minuto, você dar ferramentas, né, para fazer o que a gente já faz na prática do dia a dia é excelente. Ah, eu tenho uma certa dúvida no treinamento em serviço, o quanto a gente pode e deve usar a simulação também como um método de ensino e treinamento em serviço. Porque eu entendo que o maior aprendizado é a beira-leito, é vendo o paciente, sim, é colhendo a história, é revendo como você colhe a história. Mas para quem trabalha única e exclusivamente como preceptor, com ensino em treinamento de serviço, em que situações, eu imagino sempre nos procedimentos, mas além dessas, em que situações incluir uma simulação e em quanto, acho que isso não existe, né? Quantos por cento de simulação a gente deve pensar em incluir no ensino, no ambiente de treinamento em serviço? Eu não sei se eu fui clara. sim, foi clara. Já vou respondendo, viu, Alessandro? Você usa simulação quando, sim, talvez em duas coisas, duas situações principais. Quando precisa ter aquela situação e você não garante que vai ter aquela situação, sei lá, um infarto. Eu não garanto que vai ter um infarto nos 30 dias que o estudante estiver comigo. Então, eu vou simular um infarto, né? Que aí eu faço um treinamento com ele na hora da situação de ter um infarto. Se tiver um infarto de verdade, ok, é oportunístico, vamos aprender junto aqui. Mas se ele precisa, ao final, saber lidar com o infarto, eu não consigo esperar para um dia que vai ter um infarto. Então, a gente faz a simulação para ofertar para ele aquilo lá. Ou se tem alguma coisa, alguma questão de segurança do paciente ou bioética, né? Eu vou simular um luto, o paciente chegou com luto, ou uma notícia difícil, né? Você tem HIV e tal. Eu não vou jogar um menino para fazer isso direto com o paciente, você tem HIV, assim, vai dar uma má notícia. Então, eu vou simular. Pode até ser com o preceptor, vai, faz de conta que eu sou paciente, fala para mim que eu tenho HIV ou que eu tenho câncer. E aí a gente, por questão de segurança do paciente, você evita e faz a simulação. Sempre o ideal, o nosso sonho é estar no real, né? Aquela pirâmide de Miller, que eu acho que você já deve ter visto também, né? O real, né? O ser, o né? Depois do ser, saber ser e o que é o profissionalismo, né? No real é sempre a prioridade, mas tem situações que a gente precisa ainda simular para evitar fazer coisas que a gente fazia, sei lá, 20 anos atrás, você fazia isso, mesma preocupação, falava para a mulher lá e tal, jogava no real sem devido treinamento e acabava causando iatrogenia. Tá bom, obrigada, Liva. Nada, Rosa. Eu, Espero que tenha eu respondido. não vi quem foi primeiro, mas o Thiago está na minha frente aqui. Thiago, doutor Marcos, já vou abrir para o senhor. Oi, obrigado, Ale. Obrigado, Livan. É Thiago, da Coreme de São Paulo. Putz, muito obrigado pela aula, excelente aí. É, eu tenho uma pergunta e um pedido de uma dica, assim, né? Para quem quer estudar mais sobre ensino médico, tudo, se você tem alguma referência aí
para a gente começar a navegar nisso. E a segunda é se há uma percepção de mudança de necessidades dos estudantes ao longo das gerações, quer dizer, essa adaptação que a gente tem que fazer com esses novos residentes chegando, a maneira de se comunicar, as necessidades, como é que você encara essa questão transgeracional também do ensino médico aí, né? É difícil, né? Muito pela a quantidade de vagas de curso de medicina aumentou muito, né? Aumentou, isso é considerável, e a quantidade de residência está praticamente a mesma, aumentou pouca coisa, né? Vaga de residência, ou seja, a concorrência aumentou muito e é muito cursinho, o pessoal fazendo prova de residência, a linguagem é essa. Por isso que eu dei o exemplo aqui, se antes estava, no meu tempo também tinha isso, era 20 pessoas ao redor ali do professor, à beira-leito, e ele discutindo, todo mundo se acotovelando para ouvir o que o professor tinha para dizer. Hoje em dia o cara está ali fazendo pergunta e resposta, fazendo questão de prova de residência, e desvaloriza, às vezes, o que o professor, só o professor poderia ensinar naquele momento. Isso tem impactado, realmente. Você vê no dia a dia ali, tem impactado. Mas ainda tem muita gente interessada, gente saindo do curso com vontade de aprender, sei lá, já tive alunos, olha, eu vou ter que sair e vou trabalhar. Então eu preciso aprender, porque eu vou trabalhar uns 2 anos aí para depois entrar na residência. Ainda acontece, né? De toda forma, eu não acredito muito no geracional, porque parece ser, pelo que as pesquisas mostram, parece ser coisa de publicitário que divide geração Z, geração milênio, não sei o quê. Você pegar um cara da geração Z da classe média, da classe alta, classe baixa, da periferia, parece que é totalmente diferente a geração Z de um para o outro. Isso foi uma coisa meio criada pelos americanos e publicitários, mas que, assim, pouco que eu leio lá sobre, parece ser uma classificação que não tem muita, mas vem um pessoal diferente, né? Já tem internet, já tem acesso, o menino rapidinho ali já descobre as coisas, né? Já é outra maneira de encarar. Por exemplo, o ChatGPT, né? Estou aqui, ele já joga uma foto do eletrocardiograma no ChatGPT, o ChatGPT já manda o laudo e já está vindo muito parecido com o laudo do cardiologista. O raio-x você já joga lá no ChatGPT, ele já manda um laudo muito parecido com o laudo do doutor. Essa é a realidade. O Open Evidence, né, que é o ChatGPT da clínica, o pessoal está usando hoje em dia, fazendo pergunta lá e tal, e aprendendo. Daqui a pouco os professores vão trazer a experiência, vão trazer outra coisa, a gente vai ter que se ressignificar como todos nós. Professor, médico, né, todo mundo vai ter que se ressignificar e se adaptar aí. Agora, sobre o ensino, tem umas coisas pontuais, tem um curso de preceptoria, por exemplo, que está do pessoal do Moinhos, lá de Porto Alegre. Não sei se está aberto ainda. Tinha o do nosso Oswaldo Cruz, mas infelizmente a gente fechou, né? Assim, o Oswaldo Cruz rompeu lá o contrato com o Ministério, não fez mais a partir de 2024, não fez mais, na metade do 24 a gente fez, eu estava lá. E de revista, aqui no Brasil a gente tem a Revista Brasileira de Educação Médica, a RBEM, daqui a pouco tem publicado muita coisa. Nos Estados Unidos, a Medical Education, e na Europa, a Medical Teacher, que é da Academia Europeia de Educação Médica, da AMI. Congresso, tem todo ano o Congresso de Educação Médica, que eu recomendo, o Congresso Brasileiro de Educação Médica, né? COBEM, COBEM, né? Eu falei certo. Na Europa, esse ano, por exemplo, em Barcelona, esse ano talvez eu vá, porque é da AMI, é o Congresso de Educação Médica também. E a gente vai se mexendo, assim, né? Não é tão organizado como essa, a Sociedade de Reumatologia, tem tudo organizado, a ortopedia, mas que a gente tem, é um nicho que precisa muito de um cuidado, né? Todo mundo sabe ser professor, né? O cara que é bom médico, ele já acha que é um bom professor. Isso aí eu já sei fazer, eu sei dar uma aula, eu já faço há muito tempo, tá? Só que quando você vai ver a ciência, o que tem de publicação, o que tem
Você vai aprendendo com os colegas, né? Eu fiz o Feimer, por exemplo. O Feimer é da Filadélfia. Ele tem vários sedes no mundo. Tem na Índia, tem na África do Sul, tem na Filadélfia, tem no Brasil, era na Federal do Ceará. O último grupo do Fime, acho que foi em 2017, de lá para cá meio que desativaram, não faltou a grana para. Mas era muito bom, assim, professores ficavam 12 dias de imersão, só discutindo a educação médica, como avaliar, como ensinar, como fazer pesquisa, né? Por exemplo, meu doutorado foi no ensino na Unicamp, era um dos poucos que tinha falando exatamente sobre ensino no Brasil. Ainda tem, acho que inclusive lá na Unicamp ainda tem doutorado, mestrado e doutorado sobre ensino. E aí em cada lugar tem lá seu núcleo, né, de desenvolvimento do ensino. Ó, que a Rede Dó está fazendo aí, o Instituto, né, tem um núcleo de ensino e de pesquisa em relação a isso. Mas vamos aprendendo aí. Vou mandar o livro Hum. aí do AOC, que já ajuda também, tem muita referência lá. Eu lembro das suas aulas que justamente eram essas duas revistas que você mais citava, a Medical Education e a Medical Teacher mesmo. Marco? Olá, boa noite a todos. Oi, Marco. É um prazer estar compartilhando esse momento com vocês, a gente sempre aprende. Já tenho quase 35 anos de estrada aí, então eu venho lá atrás estudando Lemos Torres, né, era papel ao maço, né, aí vem toda essa evolução da tecnologia, enquanto lá atrás a multiplicação e a velocidade do conhecimento era mais lento, hoje a gente tem uma dinâmica completamente diferente, acessos diferentes. Tá? Eu sou urologista, então hoje eu sou responsável pelo serviço de residência de urologia do IDOR São Paulo. Já trabalhei na Escola Paulista, tive a oportunidade de ser preceptor de ensino lá, e a gente encontra uma dificuldade em trabalhando na rede pública e na rede privada, como você também deve ter, você trabalha no Oswaldo Cruz, você comentou o Einstein, comentou a escola, e o urologista tem algumas nuances, e eu encontro essas resistências com os residentes. Tá? Principalmente quando a gente tem que falar de exame físico, o famoso toque da próstata, estou citando de exemplo, ou a gente vai ter que discutir sobre disfunções eréteis. Tá? E aí tem a resistência do paciente, né? Qual é a dica ou a recomendação que você passa para a gente no sentido de tirar o melhor aproveitamento, tanto da parte de vista do paciente, quanto do ponto de vista de nós passarmos isso para o residente? E mais uma vez, obrigado. Ok, obrigado pela pergunta, Marco. É delicado, né? Hoje em dia, a gente está. Eu já tive situação de ter que discutir com um estudante para fazer um exame ginecológico para paciente. Assim, como assim você não pode fazer um exame ginecológico? Ah, não pode. Vamos encaminhar para o ginecologista. Ou, às vezes a paciente está precisando, aceita e está agradecida e tal, mas às vezes o estudante está, por algum motivo, não aceita. Isso é algo a ser trabalhado, inclusive nele, né? No próprio estudante ou na estudante. Mas a simulação é o que vai salvar muita coisa disso aí. Hoje em dia já tem, sei lá, nas faculdades privadas, principalmente, já tem simulação para tudo, para otorrino, para intubação, para toque, né? Para exame ginecológico, para parto. A simulação ajuda. Claro que para o residente é o real. Se para o cara da graduação, para o estudante na graduação, dá para trabalhar com simulação, para o residente o real quem está no dia a dia ali, né, já vai precisar realmente fazer no paciente vivo, né, no real. Hoje em dia, realmente, eu concordo, a gente está são outros tempos, assim, não é aquela coisa de ter 10 alunos ali, 7 alunos, eu cheguei a ver isso na época da faculdade, 5 alunos fazendo toque no mesmo paciente. Já tem coisa que já não é mais aceitável, né? Agora, sim,
para prezar pelo ensino, né? Você tentar ali conversar com o paciente, um SED, o outro, né? Um aluno, dois alunos e um residente, um residente com preceptor, e usar a simulação. Hoje em dia a simulação consegue fazer muita coisa boa, né? Com realidade. Essa arte e manha, né? Isso aí no dia a dia a gente precisa ir trabalhando, né? Não dá mais para fazer o que a gente fazia antigamente, sem a menor discussão, simplesmente tem que aceitar porque está no serviço público, aqui é hospital escola, e tá na chuva para se molhar, e tem que ser assim, mesma coisa com parto, né? Mesma coisa com algumas situações. Sempre que você puder trocar por uma simulação, é melhor. Mas eu concordo que com o residente o real é importante. Agora o residente vai ficar 3 anos, né, na residência. 3 anos ele vai estar exposto a várias situações ali. 2 anos e mais alguma sub que ele faça. Ele vai estar exposto ali, ele vai examinar muita gente, vai conseguir compartilhar isso. O estudante da graduação é diferente, é outra pegada. Respondi, Marco? Muito, perfeito, perfeito, tá? Na realidade, eu gostaria é isso que nós compartilhamos, né? A gente tem o hábito de sempre que nos ambulatórios as consultas são presenciais com os residentes, né? Não de forma... Hoje a gente trabalha com um residente por consulta, e a gente sempre primeiro pede autorização para o paciente, respeita as leis gerais de proteção de dados, deixa isso claro, Sim, e sim, quando tem que examinar o paciente, a gente explica, pede autorização para ele, muitas sim, vezes, e antes de começar, a gente pergunta se pode estar presente, senão eu falo que o residente vai se ausentar. Mas, por outro lado, a gente também conversa com o residente e explica, né? E o fato de ter o momento cirúrgico, né, o paciente sob anestesia, isso sim. ajuda também na parte de exame, do exame físico, Também, né, de uma também. forma mais refinada, mas Não sei como é que você tudo faz, mas eu, preceptor, eu toco primeiro, depois o estudante toca, né? É isso isso, também, né? isso, É isso, é isso. sempre assim. Mas aqui nem a gente fazia antigamente, principalmente na escola, como você mencionou, que fazia a fila e a gente escutava as reclamações dos pacientes, isso jamais acontece. Tanto na parte Uhum. do ensino público quanto privado, hoje a gente não recomenda mais essa prática, né? É Mas, isso. tem coisas ainda que são recomendáveis, que a própria Sociedade Brasileira, Americana, Europeia fala que o toque ainda não é imprescindível, então a gente não pode deixar de Sim. fazê-lo, e porque o paciente também cobra, né? Então a gente tem que sempre trabalhar. Eu acho que a melhor coisa é o diálogo, pedir as devidas permissões e ser bem prático e objetivo, Aliás, tá? o Lemos Torres é aquele da escadaria, né? É o do sinal de É, Lemos Torres. Sei. a gente estudei bastante por ele, tá? Tem bastante coisa. Por isso que eu falo, Você é da falou época que da. a gente colocava a mão no paciente literalmente, entendeu? Sim, Né? sim. Não. Hum. Você falou da Hum. Sociedade de Urologia. Eu lembrei que mais um lugar também para se falar de ensino é nas suas sociedades, né? Sim, sim. Tem lugar na sociedade, sei lá, o que a SBOT faz de ortopedia é muito bom ali, né? Muito organizado, a prova de título deles, a prova prática, né? Tem muita coisa assim, tem publicado na revista de urologia deve ter coisas de ensino publicadas lá. Na revista de Tem, reumatologia deve ter coisas de ensino e assim a gente consegue também, né, só fazer um adaptar para a sua parênteses. especialidade. A Pode falar. SBU tem um capítulo em que fala que é a Escola Superior de Urologia, aonde tem toda essa parte de discussão acadêmica aberta a todos os titulares e residentes, né? Então, hoje a Sociedade de Urologia tá praticamente assim, se a gente sempre cita o SBOT como a ortopedia como Sim, referência, tá no mesmo patamar hoje. Graças a Deus. sim, muito bem. E obrigado, Pessoal, viu, Livan? Eu obrigada agradeço a pela atenção. pergunta aí, Marco. Bom, pessoal, 8h22, como eu sou bastante britânica, eu quero agradecer a presença de todos, as perguntas, a interação. E, Olivan, foi sensacional a palestra. Espero que todo mundo
fique inspirado aí como eu fiquei a começar a estudar educação. Ele me passando, alguém perguntou, o Olivan me passando, pessoal, os artigos, o livro, eu vou botar no Drive e vou compartilhar em todos os grupos das Coremes e das regionais, e aí cada um pode disseminar o seu. E, Olivan, espero aí poder contar com você mais vezes, tá? Sim, A nossa ideia é ter realmente. A gente começou no passado, mas a ideia é a gente continuar com um fórum recorrente aí a cada um mês, ou no máximo um mês e meio, com temas relacionados à educação e treinamento em serviço. Inclusive, o nosso próximo já está marcado. Eu, semana que vem, vou mandar. 3 de junho, gestão de conflitos no treinamento em serviço. Vamos ter o nosso Dr. Tiago Romano, expert em soft skills, que vai falar sobre isso com a gente. Vou te mandar um convite, vai quero. ser um prazer se você puder participar. E é isso, Se pessoal. for no Olivan, horário que eu muito, muito, consigo, muito eu quero. obrigada. Muito, muito obrigada aí pela sua presença e todos os ensinamentos, tá bom? Valeu, gente. Valeu, Alessandra. Obrigado. Fiz o Obrigada, print aqui pessoal. do chat, está muito bom. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Sucesso noite. Boa total, noite, Olivan. obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, Alessandra. Beijão. Até Pessoal, logo. boa noite. Tchau, Olivan. A gente se fala. Tchau. Até logo.